Para o pessoal que vai me acompanhar depois aí, boa noite, mais uma aula nossa aqui. E hoje eu preparei a aula de uma maneira um pouquinho diferente do que a gente está habituado. Eu falei na primeira aula nossa que eu não costumo ensinar o conceito sem aplicação de exercício. Mas esse especificamente eu acho que é um conceito que é legal da gente estudar um pouquinho fora, porque se a gente conseguir entender ele, a gente vai conseguir fazer vários exercícios. Na verdade, a gente não vai ser pego de surpresa em vários exercícios que a gente for fazer nas continuações, tá? A gente vai trabalhar um pouco sobre tabela de unidades de medida. E assim, eu falo para os alunos, quando a gente vai estudar a tabela de medida, que se a gente decorar as 6 iniciais, essas 6 siglas que estão aí na tela, a gente consegue fazer qualquer tipo de conversão de unidade de medida, qualquer um, desde que a gente entenda o que cada uma faz. Vou explicar isso um pouco melhor conforme a gente for vendo. Primeiramente, vou explicar cada uma dessas siglas para vocês. Vou perguntar para a Cíntia, que está me acompanhando aqui na aula. Você está conseguindo ver a tela, Cíntia? Tô sim. Tá. Tô conseguindo acompanhar bem a tela. Então, beleza. Então, tá tudo direitinho. O que essa tabela mostra para a gente? Essa tabela, ela funciona como uma tabela de conversão de unidades, tá? Como assim, professor, conversão? O senhor tá falando, não entendi nada. Muitas vezes a gente vai fazer exercícios, o exercício ele fala assim pra gente. Um carro estava andando numa rodovia que tem 15 quilômetros. Ele andou tantos metros, depois andou tantos metros, depois andou mais tantos metros. Quantos metros faltam para ele completar a rodovia? E aí a gente fica, beleza. A gente vai fazer as contas com quilômetro e metro junto? Não dá. A gente não pode trabalhar as duas unidades juntas. A gente precisa pegar uma dessas unidades e converter ela para outra. Ou a gente converte metro para quilômetro, o que geralmente é pior, ou a gente converte quilômetro para metro, que geralmente é melhor. E aí, esse exercício ele não cai só nessa questão. Ele vai cair também em exercícios que envolvem peso. Já vi muito em concurso exercícios do tipo assim, a balança está equilibrada. Aí mostra no desenho de uma balança, tem 3 triângulos de um lado e 2 bolinhas de um quadrado do outro. Sabendo que cada bola pesa tanto e que os 3 triângulos juntos pesam tanto, calcule o peso do quadrado, por exemplo. E aí você vai fazer os cálculos, você vai se deparar com um sendo quilo e o outro sendo grama. Como é que você vai trabalhar quilograma e grama se as próprias palavras são diferentes? Em toda aula eu falo para vocês que a matemática ela conversa com a gente. E ela conversa com a gente tanto para nos ajudar a acertar os exercícios, quanto para ajudar a gente a não errar o exercício. O que é completamente diferente, tá? É bom a gente ter noção de que a matemática ela tem mecanismos da gente saber se o exercício não está errado e se o exercício está certo. O que são coisas, de novo, repito, são coisas diferentes. Como assim, professor? Se ele está certo, ele não está errado. Se ele não está errado, ele está certo, não é isso? Não, eu tenho maneiras de saber se eu não errei a conta, se eu não errei a conversão, ou se eu não errei alguma fórmula que eu apliquei, mas isso não me garante que eu acertei o exercício, porque ele pode ter uma pegadinha escondida, ele pode ter alguma coisa que eu não prestei atenção e li. Então, pode ser que eu faça todas as contas corretas e ainda assim eu precise de mais alguma coisa que eu não prestei atenção e acabo passando o exercício. E uma dessas coisas que mais atrapalha é a questão das unidades de medida. Então, a partir de agora, a gente vai botar na cabeça o seguinte. Na matemática, eu falei isso nas aulas passadas, quando a gente estudou sistema de equação. Tudo que é letra igual vale o mesmo número. Beleza. Agora a gente vai pensar além disso. Tudo que tem nome igual vale a mesma coisa. Tudo que tem nome diferente não vale a mesma coisa. Então, por exemplo, às vezes a gente vê no exercício assim. Um quadrado ele tem 42 metros quadrados, ele tem 48 metros quadrados de área, um retângulo, e tem 6 metros de largura. Calcule o perímetro total. Aí você fala, bom, perímetro é só somar os lados. Um lado é 6, o outro é 42, é só somar tudo. Não, o 42 ele está em metro quadrado. O 6 ele está em metro só.
Então, ó, nomes diferentes. Professor, mas não é metro os dois? Sim, os dois são metros, só que um é elevado ao quadrado e o outro não. E hoje vocês vão entender a diferença do elevado ao quadrado e não elevado ao quadrado também. Mas o foco primeiro é a gente aprender o que no português, sim, eu também entendo um pouquinho de português, o professor precisa entender, porque se a matemática ela quer conversar com a gente, ela conversa na língua que a gente fala, que é o português. No português existe um termo que a gente utiliza para um grupo de palavras, que ele se chama prefixo. Esse grupo de palavras prefixo, eles são pequenas palavrinhas que elas são unidas a outras para alterar o sentido delas. Professor, não entendi o que o senhor quis dizer. Por exemplo, se eu falo que uma coisa ela é aérea, significa que ela voa. Se eu falo que uma coisa ela é anti-aérea, significa que ela quer evitar que algo voe. O anti é uma palavrinha que vem antes, então ele é um prefixo que muda o sentido da minha palavra. Se eu falo que uma coisa, ela, por exemplo, é viral, eu falo que ela é feita por vírus, ela é causada por vírus. Se eu falo que ele é um antiviral, eu falo que ele é um combatente ao vírus, ele é contra o vírus. Outro exemplo, por exemplo, muito clássico, é o exemplo da palavra poli, que a gente vê muito quando a gente vai estudar geometria, polígono, poliedro. A palavra poli significa muitos. Então, quando eu falo polígono, e o gono significa ângulo, significa que eu estou falando muitos ângulos. E quando a gente trabalha a tabela das unidades de medida, ela nada mais é do que você acrescentar o sufixo à sua unidade padrão. E a gente tem unidades padrão para várias coisas, a gente vai estudar cada uma delas aqui hoje. Mas antes a gente já viu os prefixos. Eu já escrevi as siglas deles, né, as abreviações desses prefixos, e a gente agora vai estudar o que cada um significa. O prefixo K é o mais conhecido de todos. Quando a gente vai no mercado, a gente fala assim, ô amigão, vê para mim meio quilo de presunto, vê para mim 1 quilo de salsicha. Na verdade, a gente falar 1 quilo, ele está errado. O certo é falar, me vê 1 quilograma, porque a palavra quilo, ela não significa 1000 gramas. A palavra quilo, ela significa apenas 1000. Então, a gente vê, por exemplo, 1 quilograma é 1000 gramas. 1 quilolitro é 1000 litros. 1 quilômetro são 1000 metros. Se eu falar, por exemplo, que eu tenho lá na informática, muitas vezes a gente vai comprar um pendrive, ou antigamente, para quem é da minha época aí, vai lembrar. A gente vai comprar o disquetinho vinha escrito assim, 96 kilobytes. Significa que são 96 mil unidades que utiliza no computador, que é o byte. E por aí vai. Então, a palavra quilo é uma das principais que a gente usa, é o sufixo K, tá? E esse sufixo K, ele vai aparecer para a gente dessa maneira aqui. Ele é o quilo e ele significa multiplicado por 1000. Quando a gente for fazer as conversões, vai ficar mais fácil de vocês entenderem o que significa esse multiplicado por 1000, tá? O sufixo HE, o prefixo, perdão, HE, ele vem de hecto. Hecto. E o que significa hecto, professor? Significa vezes 100. Professor, existe hectograma, então? Sim, existe hectograma, que a gente não utiliza tanto. Existe hectômetro, existe hectare. O hectare significa 100 medidas de are, que é uma medida rural, uma medida para terrenos rurais. A gente escuta muito lá no Globo Rural da Vida, ou então em alguns programas que falam, às vezes, sobre desmatamento, alguma coisa do tipo, fala assim, porque a floresta perdeu não sei quantos milhões de hectares. Significa hectoares, significa pedaços de 100, ou melhor, conjuntos de 100 de um pedacinho de terra que se chama are. Esse pedacinho de terra tem a medida certa, não vem ao caso agora. Mas significa 100 desses um do lado do outro. Então, se ele fala que é milhões que foram perdidos, é milhões desses pedaços de 100 vezes o tamanho de um are. Se eu falo hectômetro, significa que eu tenho 100 metros. O próximo sufixo é o sufixo deca, que é feito pela letra DA. Notem que esses 3 prefixos aqui, eles são prefixos que começam com a letra maiúscula.
Isso é coincidência? Não. Os para cima da unidade padrão sempre vão ter letra maiúscula. Os para baixo da unidade padrão sempre vão ter letra minúscula. Gravem isso daí, porque vai ficar mais fácil vocês entenderem se eu vou ter que multiplicar ou se eu vou ter que dividir quando a gente for fazer os exercícios, tá? Vai ficar mais claro quando a gente for fazer as conversões. O Deca, para quem é palmeirense, já deve ter ouvido várias e várias vezes, porque o palmeirense fala toda hora que é Deca. Deca significa vezes 10. Ou seja, quando eu falo, no caso, por exemplo, do futebol, para quem acompanha, Deca campeão, significa que um time ganhou o campeonato 10 vezes. Se eu falo decágono, significa que o polígono tem 10 ângulos. Se eu falo decâmetro, significa que eu tenho um espaço de 10 metros. Se eu falo decagrama, significa que eu tenho 10 gramas. E por aí vai sucessivamente. Passando para as unidades do outro lado, a gente tem a primeira unidade nossa, que é o D pequenininho. Esse D pequenininho, ele significa deci. Deci, professor? Sim, deci. A gente utiliza esse deci quando? Quando a gente vai falar, por exemplo, decímetro. E o que significa o deci, professor? Ele significa pegar a minha unidade e dividir por 10. Notem que o deci, ele é o contrário do deca. Enquanto o meu deca, ele multiplica por 10, o meu deci, ele divide por 10. Eu tenho aqui a minha próxima unidade de medida, que é o Czinho. Ele se chama centi. Esse já é mais comum, a gente escuta muito. Ah, não sei o que tem tantos centímetros, tantos centímetros, tantos centímetros. Centímetros nada mais é do que dividir por 100, tá? Então, toda vez que eu escutar centímetros, eu estou dividindo por 100. E, por fim, eu tenho M. E esse M, a gente escuta ele bastante, porque ele aparece em duas unidades de medida que a gente utiliza muito. A primeira é a unidade de medida de comprimento. A gente usa muito a palavra milímetro, milímetro, milímetro. Mas, além disso, quando a gente vai comprar algum remédio, a gente também vê muito essa palavra, esse prefixo lá. Porque a gente vai comprar um remédio, ele vem assim, principalmente xarope, né? O médico fala assim para você, olha, você vai pegar esse contador aqui, essa seringa, e você vai tomar 4 ml desse remédio a cada 2 horas. Quando a gente pensa no ml, a gente pensa em uma unidade de medida chamada mililitro, que nada mais é do que o litro dividido por 1000. Ou seja, se a gente for parar para olhar, agora com a tabelinha já montada, desse lado eu tenho vezes 1000, desse lado eu tenho dividido por 1000, desse lado eu tenho vezes 100, desse lado eu tenho dividido por 100, desse lado eu tenho vezes 10, desse lado eu tenho dividido por 10. E aqui no meio, professor, por que isso aqui está vazio? Porque aqui no meio é onde eu coloco as unidades padrões, tá? É onde eu coloco as unidades padrões. E, professor, que unidades padrões são essas que o senhor está falando tanto? Quais são essas unidades padrões que a gente vai trabalhar? Essas unidades padrões são as unidades padrões do Sistema Internacional de Medidas. Existe um prédio lá só por a custo de curiosidade, existe um prédio lá na Inglaterra, em Greenwich, que ele tem unidades padrões lá dentro. Essas unidades padrões é o quê? É um cubo que é exatamente 1 quilo, 1 quilograma, na verdade 1 grama. É uma régua exatamente de 1 metro. É um copo exatamente com 1 litro. E a partir daí, quem quer construir alguma coisa nessas medidas vai lá e tira o padrão. Hoje em dia foi difundido para o mundo inteiro, então esses padrões já estão estabelecidos. Mas está lá para quem quiser visitar um dia, tá? Ela fica lá na Inglaterra. E quais são esses padrões? O primeiro padrão é o metro, que é usado, a gente usa a sigla M. Professor, usa a mesma sigla do mili? Sim, mas para representar coisas diferentes, tá? O M do metro é uma coisa, o M do mili é outra. A segunda coisa que a gente utiliza como padrão é o litro, que a unidade de medida é L. Lembra que eu acabei de falar? A gente não usa mililitro, quando a gente vai pegar um mililitro lá no remédio, não é ml. Quando a gente vai fazer o milímetro na régua, não é o mm. Quando a gente vai fazer, por exemplo, o centímetro na régua, não é o cm. Vocês notaram que o que a gente faz para criar essas medidas? A gente pega a siglazinha do prefixo
e junta com a siglazinha padrão. Por exemplo, a de unidade de massa é grama, tá? Litro, unidade de capacidade. Metro, unidade de medida de distância. Grama, unidade de medida de massa, tá? Muita gente às vezes confunde assim, professor, grama não é unidade de medida de peso? Não, peso é uma outra coisa que a gente pode estudar mais para frente, não vem ao caso agora. Grama é unidade de medida de massa. Metro, unidade de medida de distância. Litro, unidade de medida de capacidade. Professor, litro não é unidade de medida de volume? São coisas parecidas, tá? Mas, na verdade, a gente costuma dizer que para volume a gente utiliza o metro cúbico como unidade padrão. Do mesmo jeito que para área a gente utiliza o metro quadrado. Mas se vocês vão ouvir alguém falando, o volume é de tantos litros ou a capacidade de tantos litros. O volume é de tantos metros quadrados ou a capacidade de tantos metros quadrados. Mas isso não vem ao caso agora, conforme for passando os exercícios, vão entender um pouquinho melhor para a gente poder enxergar. E agora eu vou trazer para a gente alguns exemplos de como que eu faria essas conversões. Vamos supor que o meu exercício ele vira e fale assim, olha, você precisa... você tem 5 quilômetros e você precisa transformar ele em metro. O que eu vou fazer? Eu vou montar essa tabelinha na prova, do jeito que eu montei aqui. Professor, você está falando que eu vou chegar na prova e eu vou colocar K, H, E, D, A, um espacinho para o padrão, posso colocar um P, por exemplo, Dzinho pequeno, Czinho pequeno, Mzinho pequeno, e botar na minha prova lá para eu não esquecer? Você pode fazer isso antes de começar a prova. Porque se cair exercício de conversão, você já tem lá e você não vai errar. Porque se ele chegar para você e falar assim, que ele tem 5 km para transformar em metro, o que eu preciso pensar? Ele é 5 e a palavra que está do lado é o K, né? 5 km. 5 km. Aonde fica o K aqui na minha tabela? Não fica nessa posição aqui? Então, eu vou pegar o número que está para cá dele, ou no caso, para cá da vírgula. Lembrando, voltando ao que a gente aprendeu nas aulas passadas. Quando o número não tem escrito nada, a vírgula está logo depois dele. Então, eu vou entender que a minha vírgula é onde está essa letra KM aqui, ó. Então, automaticamente, se é 5 quilômetros, eu já sei que o meu 5 vai ter que ir na tabelinha do K. E eu não preciso chegar no metro? Eu preciso chegar no metro. O que eu faço para chegar no metro, professor? Eu pego e acrescento um zero lá no metro, porque eu quero chegar lá. Só que, olha, do quilômetro para o metro, eu tenho esse espaço vazio. O que eu faço? Eu completo com zeros, ó. Então, eu posso dizer que 5 quilômetros são iguais a 5.000 metros. Viram como é que é fácil? E se a gente for fazer o contrário, professor? Estou lá fazendo exercício, eu preciso transformar do centímetro pro decâmetro, por exemplo. Porque ele me usa essa unidade de medida. É costumeiro cair decâmetro e hectômetro na prova? Não. Geralmente cai muito centímetro, cai muito milímetro, cai muito metro, cai muito quilômetro. A mesma coisa vale para o litro e para o grama. Cai muito decigrama, centigrama, mas às vezes pode cair. Então eu estou aqui, ó, eu tenho 8 centímetros, eu quero transformar em decâmetro. Eu tenho 8 centímetros. Como ele é cm, o 8 vai na coluna do C. Isso na sua prova você também pode fazer. E aí eu quero transformá-lo em decâmetro. Ó. O único número que eu posso acrescentar sem mudar o valor é o zero. Então eu acrescento um zero aqui. Por quê? Porque eu quero sair desta coluna e chegar nessa. Lembram que eu falei que a vírgula ela vai começar a andar? Porque se a gente for olhar aqui nos 5 quilômetros, ó, a vírgula estava aqui do lado do 5, ela sai daqui e vai parar do lado do metro, onde ela vira 5.000. Aqui no caso, a vírgula está do lado do centímetro e agora minha vírgula vem parar do lado do decâmetro. E eu preciso completar isso aqui com zeros. Ó. Então, eu completo com zeros. O que eu tenho aqui, então? Eu tenho que 8 centímetros é a mesma coisa que 0,08 decâmetros. Tá? Então, eu tenho 0,08 decâmetros, e é escrito dessa maneira aqui, tá? Decâmetros. E aí, o que eu tenho? Como é que eu vou dizer isso aqui? Eu tenho que 8 centímetros são iguais a 0,08 decâmetros. Por que eu tô... Isso aqui vale só para o metro, professor? De jeito nenhum. Se eu tiver 10 quilogramas, olha só, a palavra 10 kg, quilogramas. Aonde está minha vírgula? Minha vírgula está do lado do 1? Não, minha vírgula está do lado do 0. Então,
Então, minha vírgula vem aqui, o 10 vai ficar inteiro nessa coluna. Não sei se vocês notaram, mas toda vez que eu fui completar com 0, eu coloquei um número em cada casa. Vocês têm que se atentar sempre a isso. Só vai um número em cada casa. Exceto em casos como esse daqui, que são 10 kg. Eu não tenho como jogar um para a casa do lado, porque não tem casa do lado. Geralmente eu não vou usar a continuação. Essa tabela ela continua se estendendo até o infinito, mas eu não costumo usar as continuações para o lado. Então eu paro ali, eu coloco 10 ali, só que eu quero chegar nele, por exemplo, em miligrama. Eu quero chegar aqui, ó, no miligrama. Como é que eu vou chegar no miligrama partindo do quilograma? Já coloquei meu 0, lá, ó. Eu já sei que termina lá. Agora eu completo com zeros, ó. Olha que fácil. Olha como é que a tabela fica muito mais tranquila. Então eu posso dizer que 10 quilogramas, 10 quilos, é a mesma coisa que 10 milhões de miligramas. Viram como é que é fácil? A matemática ela é muito simples. É literalmente só isso. Ah, professor, eu quero fazer o caminho inverso. Quero fazer o caminho inverso com 1 litro dessa vez. Beleza, eu quero transformar 11 decilitros, tá? Eu quero transformar 11 decilitros em hectolitro. Como é que eu vou fazer isso, professor? Mesma coisa. Primeira coisa, minha vírgula está aqui. Como ele é decilitro, ele vem parar aqui. Porém, eu falei que eu só posso colocar uma casa em cada vírgula. Então, este 1 daqui, ó, ele vai pular para o lado. Ou seja, só de bater o olho eu já entendo que 1,1 litros é igual a 11 decilitros. Por quê? Porque o 11 decilitros, ele passa a unidade do 10, ele passa a dezena. Vocês notaram que eu sempre trabalho com as casas de dezena, com as casas de 10. Vezes 10, vezes 100, vezes 1000. Dividido por 10, dividido por 100, dividido por 1000. Sistema de dezenas. Então, eu passo uma dezena inteira e pulo para o lado. Quando eu faço isso, ele se torna uma parte daqui. Então, 1 litro, 1 é igual a 11 decilitros. Mas eu quero saber em hectolitro. Eu vou pôr o 0, aqui, que eu já vou chamar ele de hectolitro. É assim que eu escreveria, tá? E agora, olha só que legal. Eu completo com 0 aqui. Esse 1 também vai ser igual a esse daqui. E agora eu digo que 11 decilitros são iguais a 0,011 hectolitros. Vou perguntar para a Edilene, que está me acompanhando aqui ao vivo na aula. Ficou claro, Edilene? Conseguiu entender o conceito dessa tabela? Então, é Cíntia. É Cíntia, professor. Ai, perdão, desculpa, Cíntia. Imagina! Eu consegui sim entender. Agora, no final, que eu, no caso, que você separou aqui, né? O 11, que eu me perdi um pouquinho ali na questão da vírgula. Você separou e a vírgula veio para cá. Daí só essa parte que eu me perdi, mas o resto para mim ficou bem fácil. Vamos fazer de novo, então. Vamos pensar que a gente tem 50 centímetros, tá? 50 centímetros. O que acontece com 50 centímetros? Eu quero transformar ele, por exemplo, em quilômetro. Ao invés de pensar na distribuição primeiro, eu já vou pensar onde eu tenho que parar. Eu tenho que parar aqui no quilômetro. Como eu estou andando com a minha vírgula para lá, notem que na minha tabela eu estou saindo daqui do centímetro e eu estou andando para a direção para lá. Estou indo para cá até chegar no quilômetro. Ou seja, ele vai começar já com 0 e vai ter uma vírgula ali. Isso eu já tenho que ter na minha mente que é isso que vai acontecer no meu exercício, tá? Beleza. Só que eu não posso colocar 2 números na casa do 50, na casa do centímetro, perdão. Eu tenho que colocar um número só. Existe um momento que a gente coloca 2, mas não vem ao caso agora. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas aqui não, aqui a gente vai colocar um número só. Onde que está a minha vírgula? Minha vírgula está no 5 ou minha vírgula está no 0? Não é 5,0 centímetros, é 50 centímetros. Então, a minha vírgula, primeiro, ela tem que começar aqui no centímetro. E ela está no centímetro. E aí eu vou copiar do jeito que o número está. Esses números não estão para cada vírgula? Então, eu vou copiar eles para cada vírgula.
Só que eu não posso deixar os dois juntos. Então, o 0 fica aqui e o 5 ele vai para a coluna do lado, tá? Por quê? Eu olhando aqui agora, eu entendo que se eu tampar essa coluna aqui, por exemplo, vamos dizer que eu estou tampando essa coluna aqui, eu tenho 5 decímetros, que é igual a 50 centímetros. Então, eu posso dizer que 5 decímetros valem 50 centímetros? Com certeza eu posso dizer isso, porque a tabela está me contando isso. Só que não é em decímetro que eu quero transformar, eu quero chegar em quilômetro. E olha onde está o quilômetro. A vírgula vai sair daqui, ela vai passar por aqui, por aqui, por aqui e por aqui, até chegar lá. Só que esse espaço vazio, eu não posso deixar ele vazio. Eu preciso completar ele com alguma coisa. Eu vou completar com o quê? Com zeros. Então, eu tenho o quê? 50 centímetros. Olha, 50, 5 com 0. 50 centímetros. Que é igual a 5 decímetros. Também é igual a 0,00050 quilômetros. Cíntia, ficou mais claro para você agora? Agora sim, entendi. Na verdade, essa tabelinha ela é bem fácil de entender quando a gente pegar o ritmo dela, vocês vão usar bastante. Vou mandar para todo mundo no grupo a tabelinha para vocês terem esse controle, tá? É uma tabela importante isso aqui. Se vocês decorarem, quando vocês forem trabalhar a conversão, vai ser uma coisa maravilhosa. Vocês não vão sofrer com isso. Mas eu vou mandar para vocês e aí vai ficar mais claro quando vocês forem mexer com ela. E deixem ela sempre a postos quando vocês forem estudar, porque quando tiver exercício de conversão, vocês não precisam ficar se matando para lembrar. Quanto será que 15 quilômetros é em metros? Ah, eu não lembro. Puxa, eu tô com dificuldade. Pronto, você pega e simplesmente joga na tabelinha. Pô, eu quero descobrir quanto que é 15 quilômetros. Eu pego, jogo 15 no quilômetro e depois puxo para o outro lado. Eu fechei agora a tela, a gente vai para o nosso próximo exercício, o primeiro exercício nosso, tá? Eu fiz dessa maneira porque na semana passada a gente teve um exercício que a gente precisou converter. E daí eu falei para vocês que essa semana eu ia começar com isso. Então a gente vai, por isso que eu dei essa pequena introdução nas tabelas. Espero que tenha ficado claro para todo mundo. Vamos dar essa tabela para vocês, é uma tabela editável, vocês podem mexer do jeito que vocês quiserem. E aprendam a fazer ela. Como que a gente aprende a fazer? Eu dei a dica de como estudar a tabuada e vai ser a mesma dica para essa tabela. Na primeira vez, você copia a tabuada. Você faz a tabuada lá, copia a tabuada do 1 até o 10. No segundo dia, você pega, joga fora essa daí e monta ela, do 1 até o 10. No terceiro dia, você joga fora e monta de novo. No quarto dia, você joga fora e monta de novo. No quinto dia, você já está sabendo fazer todas de cabeça, porque você vai ter pensado tanto para escrever que você vai acabar decorando os valores. Você vai acabar fazendo ela mais rápido e você vai acabar decorando. Essa tabela é a mesma coisa. Eu sei ela de cabeça? Sei. No primeiro dia que eu estudei, eu sabia? Lógico que não. Mas eu fui escrevendo, todo dia eu escrevi ela. KHEDA padrão DCM. KHEDA padrão DCM. KHEDAN DCM. E lógico, vocês vão encontrar em algum momento exercícios que envolvem as medidas para um lado e para o outro. Muitos de vocês já ouviram falar no termo micrômetro. Micrômetro é você dividir por 100 mil. Nanômetro é você dividir por 1 milhão. Do outro lado também tem, a gente tem o quilo, mas a gente também tem o mega. Megabyte é você multiplicar por 100 mil. Gigabyte é você multiplicar por 1 milhão. Uma coisa que é muito mais comum para quem está comprando computador ou pendrive atualmente. Terabyte. Terabyte é você multiplicar por 1 bilhão. O tera é você multiplicar por 1 bilhão. Então, vocês precisam entender que cada palavrinha dessa tem um significado. E é o mesmo significado em todas as vezes que ela aparecer. Então, se eu falar quilograma, são 1000 gramas. Se eu falar quilômetro, são 1000 metros. Se eu falar quilolitro, são 1000 litros. Professor, e se eu falar quilohora? São 1000 horas. Lá na conta de luz, a gente não paga o quilowatt, são 1000 watts. No caso, a gente paga o quilowatt por hora. São 1000 watts a cada hora. Então, quando a gente for prestar atenção nessas coisinhas, elas começam a pular na nossa cara e fica mais fácil da gente trabalhar, tá? Primeiramente, vamos agora focar nesse exercício aqui.
Por que eu trouxe logo ele, logo em seguida da tabela? Porque aquela tabela que a gente trabalhava, que a gente trabalhou agora há pouco, é uma tabela que fala sobre unidades de medida decimais. Elas trabalham no sistema decimal. Como assim sistema decimal, professor? Sistema de dezenas, sistema de centenas, sistema de milhar. Depois, dezena, centena, unidade de milhão, dezena, centena, unidade de bilhão. E aqui a gente vai entrar no exercício que fala sobre tempo. E o tempo, ele tem unidades de medida totalmente confusas. Ele é totalmente diferente. O tempo, no geral, ele trabalha com um sistema chamado... Então, a primeira coisa aqui, ó, nosso primeiro conceito aqui que a gente vai estudar, ele trabalha o conceito de tempo. Esse exercício trabalha o conceito de tempo, porque na primeira linha ele já fala, geralmente um serviço é realizado em 5 horas. Se 5 horas não for um exercício de tempo, eu não sei o que é. É exatamente isso que a gente precisa trabalhar. Ele é tempo. Além disso, o tempo ele tem as suas variações. A primeira variação do tempo é que ele trabalha no sistema hexagonal. Tá? Sistema hexadecimal. Professor, o que é o sistema hexadecimal, sistema hexagonal? O sistema decimal, ele trabalha em dezenas de 10. O sistema hexa, opa, olha só que legal. Decimal é uma palavra que a gente já usava ela sozinha. O hexa veio na frente. Ele também é um prefixo. E ele é um prefixo que significa 6. Então, todo ano de Copa, a gente escuta os caras falando, não, esse ano o Brasil vai ser hexa, vai ser hexa. Hexa o quê? Hexacampeão. Ele vai ser campeão pela 6ª vez. Ou seja, toda vez que a gente escutar a palavra hexa, a partir de agora, a gente precisa saber que ele vale 6. Então, se eu falo que ele é um sistema hexadecimal, significa que ele trabalha em sistema de 6 dezenas. Quase que não contei aqui. 6 dezenas. Então, o tempo ele trabalha primeiramente com o sistema de 6 dezenas. Mas ele não é um sistema... Vou anotar aqui, ó. Ele não é um sistema linear. Professor, o que seria um sistema linear? Quando a gente trabalha o sistema decimal, padrão, como é que ele funciona? Dezena, centena, unidade. Dezena de milhar, unidade de milhar, centena de milhar. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Unidade de bilhão, dezena de bilhão, centena de trilhão. E por aí vai. No caso do tempo, ele trabalha com dos segundos para o minuto, eu trabalho com 60. Eu tenho 60 segundos dentro de um minuto. Do minuto para a hora, também eu trabalho com 60. 60 minutos formam uma hora. Porém, não tem nenhuma unidade de tempo que equivala a 60 horas. A próxima unidade é a unidade de dia. Ela equivale a 24 horas. Tá? A próxima unidade depois do dia é a semana. Ela trabalha com 7 dias. Depois da semana, você tem um mês que trabalha com 30 dias. Não trabalha com semana, ele trabalha com dia. Depois você vai ter o bimestre, que trabalha com 2 meses. Depois você vai ter o trimestre, que trabalha com 3 meses. O semestre, que trabalha com 6 meses. E depois o ano, que trabalha com 12 meses. E a partir do ano ele se torna um sistema decimal, porque você pode trabalhar década, século, milênio e por aí vai. Então o tempo ele é um sistema hexadecimal que não é um sistema linear. A gente não consegue trabalhar ele de maneira linear. A gente precisa entender o que o exercício está pedindo. E muitas vezes a gente precisa fazer a conversão desses valores. E a conversão de tempo ele é bem mais fácil de entender do que a gente imagina. E é isso que a gente vai aprender agora nesse exercício. Porque esse exercício ele envolve um conceito bem legal. Ele tenta misturar para a gente um pouquinho do sistema decimal com um pouquinho do sistema de tempo. Vamos tentar entender um pouquinho melhor conforme o exercício for sendo explicado. Geralmente, determinado serviço ele é realizado em 5 horas. Tá? Primeira informação importante, 5 horas. Por que eu sumiu minha linha? Tá.
Devido a uma necessidade excepcional, esse serviço tem que ser realizado em 3/4 do tempo em que ele geralmente é realizado, mas mantendo-se a segurança necessária de todos os trabalhadores. Beleza. Nesta ocasião, o serviço deverá ser realizado em 3 horas e 15, 3 horas e 30, 3 horas e 45, 4 horas ou 4 horas e 15. Se vocês notarem, ele trabalha com a gente com duas informações. 5 horas e 3/4 do tempo. Que tempo é esse, professor, que ele quer calcular 3/4? 3/4 de 5 horas. Só que para quem já está me acompanhando algumas aulas aí, vai lembrar que eu falei que quando a gente trabalha com 3/4 de alguma coisa, e qualquer coisa que seja essa, eu preciso fazer o que com essa alguma coisa? Eu preciso multiplicar pela fração a qual ela está sendo utilizada. Se eu estou falando 3/4 de tempo, eu preciso pegar o meu tempo e multiplicar ele por 3/4. Mas como que eu vou fazer para calcular 3/4 de 5 horas? Eu posso simplesmente pegar e fazer assim, ó, 3/4 vezes 5, tá? 3 vezes 5 é igual a 15, dividido por 4, já que é 3/4 de 5. 15 dividido por 4 vai dar algo em torno de 3,9 ou 3,8, alguma coisa. E eu olho nas minhas opções, eu não tenho nenhuma opção ali para mim que põe vírgula. Então eu vou falar que é 3 horas e 8 minutos, mas também não tem na minha resposta. Então está errado? Com certeza está errado. E por que ele está errado? Porque quando eu uso a fração 3/4, a fração ela está num sistema decimal, no sistema padrão que a gente costuma utilizar. Enquanto que os 5 horas, ele está nesse sistema de tempo, que de novo, ó, repito aqui o que eu escrevi aqui do lado. O tempo ele é um sistema hexadecimal e ele não é linear. Ou seja, ele não é o mesmo sistema da minha fração. Eu não posso trabalhar os dois ao mesmo tempo. Porém, tem uma coisa que é muito legal. Aí que vem a sacada. Ela envolve um pouquinho de lógica e aí é onde eu quero ensinar para vocês. O sistema de tempo, ele não é hexadecimal. Ele não é decimal, perdão. Ele é hexadecimal, ele não é decimal. Porém, ele tem uma curiosidade. Eu posso ultrapassar as medidas padrões sem mudar o nome. Professor, não estou entendendo o que o senhor está falando. Por exemplo, se eu chegar para vocês e falar assim, ó, 45 minutos. 45 minutos. Ele é maior ou menor do que 1 hora? Ele é menor que 1 hora. Perfeito. Claro isso daqui, né? 45 minutos é menos que 1 hora. Beleza. Se eu falar 60 minutos, eu tenho que dizer que eu digo que ele é igual a 1 hora. Mas eu sou obrigado a dizer que 60 minutos é igual a 1 hora? Não. Eu posso falar que 60 minutos é 60 minutos. Além disso, olha só para vocês verem que interessante, talvez agora vocês comecem a entender o que eu tô querendo, onde eu estou querendo chegar. Eu tenho, por exemplo, 75 minutos. 75 minutos é igual a 1 hora e 15 minutos. Professor, como que você sabe disso? Calma, a gente vai chegar lá. Esse exercício vai ensinar a gente a converter. Mas eu já estou adiantando para vocês. É igual a 1 hora e 15 minutos. Beleza? Só que eu preciso falar que ele é igual a 1 hora e 15 minutos? Em todo momento, não. Eu posso falar que é 75 minutos. Eu dei o exemplo agora há pouco de futebol. E no futebol a gente escuta muito o termo os 90 minutos. 90 minutos é igual a 1 hora e meia. Olha só para você ver, 1 hora e meia. Que é igual a 1 hora e 30 minutos. Eu tenho 3 maneiras de representar esse tempo. Quais são essas 3 maneiras, professor? 90 minutos, 1 hora e meia e 1 hora e 30 minutos. Qual dos 3 está certo, professor? Os 3 estão certos. Eu posso falar que eu tenho 90 minutos, eu posso falar que eu tenho 1 hora e meia,
E eu posso falar que eu tenho 1h30 minutos. Qual dos três vai estar correto? Os três. Qual dos três é o mais usual? Depende. Se eu estou falando, por exemplo, numa reunião de negócios importante, eu vou falar que eu tenho 1h30 minutos até a reunião. Eu estou num ambiente mais formal. Se eu estou, por exemplo, com uma roda de amigos, você vai vir em que horas? Eu vou daqui 1h30. Então, uma conversa mais informal. Se eu estou, por exemplo, num esporte, praticando algum esporte, alguma coisa do tipo, ou gerindo um esporte que você tem termos técnicos para utilizar, eu falo que eu tenho 90 minutos. Porque lá a contagem do relógio, ela conta só os minutos, ela não conta por hora. Então eu posso usar as três informações. E olha só para vocês verem que legal. Eu tenho, por exemplo, 120 minutos, tá? E 120 minutos, ele equivale a 2 horas. Mas eu posso usar o termo 120 minutos. Mas espera aí, professor. Não é um sistema hexadecimal? É um sistema hexadecimal. Só que o 120 não é centena, dezena e unidade? Sim, ele é centena, dezena e unidade. O sistema de tempo é hexadecimal. Porém, quando eu trabalho só o número frio, ele é do sistema decimal. O número 120, ele é do sistema decimal. Quando eu trabalho ele em minutos para converter em horas, ele vem para esse sistema de tempo. Mas se eu falar 120 minutos, ele é um número decimal. E é exatamente o que eu estou procurando nesse exercício. Eu preciso encontrar nesse exercício um valor que eu consiga trabalhar ele de forma decimal. E como que eu faço isso, professor? O senhor me explicou, deu para entender e tal, mas como que eu transformo um número que ele é tempo, que ele é do sistema hexadecimal, como que eu transformo ele num sistema decimal? Basicamente, quando eu trabalho de minutos para segundos e de horas para minutos, ou vice-versa, eu vou multiplicar ou dividir por 60, já que ele é um sistema hexadecimal. Professor, quando que eu vou saber se eu vou multiplicar? Quando que eu vou saber se eu vou dividir? Quando eu quiser multiplicar, eu estou indo do maior tempo, da maior unidade de tempo para menor. Então, por exemplo, eu estou trabalhando com hora para minuto, eu multiplico. Se eu estou trabalhando de minuto para hora, eu divido, tá? Então, fica bem claro isso. Eu estou trabalhando de minuto para segundo, o minuto é maior, eu estou indo para o menor, eu multiplico. Se eu estou trabalhando de segundo para minuto, eu inverto as posições, eu divido, beleza? E nesse exercício, o que eu acabei de explicar para vocês? Que a quantidade de minutos não é o termo minutos, mas a quantidade que esses minutos representam, elas são representadas no sistema hexadecimal, no sistema decimal comum. Quando ele trabalha minutos, ele se torna hexadecimal. Mas até se transformar em minutos, ele se torna apenas um número frio. O número frio, ele é um número do sistema decimal. Gravem isso. Então, eu quero transformar 5 horas em um valor decimal. Como é que eu faço isso? Eu preciso converter essas horas para minutos. E olha só, a gente acabou de ver. Horas é maior do que minutos. Se horas é maior do que minutos, eu tenho que multiplicar por 60. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é 5 vezes 60. Beleza? Fazendo essa conta, eu descubro que 5 horas é um total de 300 minutos. Ou seja, voltando ao exercício, geralmente determinado serviço ele é realizado não mais em 5 horas, em 300 minutos. Qual é a diferença de 300 minutos para 5 horas? Nenhuma. Só que um está em minutos e o outro está em horas. E esse 300, ele continua sendo 300 minutos. Quando eu for converter, eu preciso converter ele na base 60. Porém, o número 300, eu posso trabalhar ele na base decimal. Porque o número 300 é da base decimal. Quando eu converter de volta, ele se torna da base hexadecimal. Vocês vão entender melhor quando o exercício estiver pronto, beleza? E agora eu vou calcular o 3/4 lá que o exercício me fala. Ó. 3 vezes 300 dividido por 4. É o que o exercício me pede. 3 vezes 300, ele é igual a 900
dividido por 4. Para quem acompanhou minhas aulas aí, sabe que eu tenho uma aula que fala sobre divisibilidade dos números. E o que é a divisibilidade dos números? Ela conta para nós. Ela conta que se qualquer número tiver 2 zeros no final, eu consigo dividir por 4 sem dar vírgula, que é o caso do 900. Se a gente for dividir 900 por 4, olha que sacada genial para quem pensa em fazer concurso. Para você que está aí estudando comigo para fazer concurso, olha que sacada genial. Dividir 900 por 4 é um pouquinho chato de fazer, tá? Vou ter que armar a conta, tal, tudo bonitinho. Mas eu sei, e você também sabe, você que está me assistindo a aula, que 9 vezes 100 vale 900. Todo mundo concorda com isso? Beleza? Beleza. E eu sei, e você aí também sabe, se não sabe, vai saber agora e vai aprender a saber a partir de agora, que 100 dividido por 4, só o 100, tá? Só o 100 dividido por 4, esse daqui, ó, 100 dividido por 4, ele vale 25. Se você pegar R$1 e dividir em 4, eu tenho 4 moedas de 25 centavos. R$1 vale 100, as 4 moedas valem 25 centavos. Olha que legal. Centavos também vem do cent, que a gente acabou de aprender. Beleza? E aí, olha só que maneiro. Se o 100 dividido por 4 eu já fiz, lembrando, eu só posso fazer porque é uma multiplicação. Se fosse soma, eu não podia. Mas como eu mesmo montei essa multiplicação, eu montei para simplificar minha conta. Eu vou trocar aquele 9 vezes 100 dividido por 4 por 9 vezes 25. Por quê? Porque o dividido por 4 eu já fiz de cabeça. Eu já sei que ele dá 25. Professor, beleza. E agora para eu fazer o 9 vezes 25? Tem como eu fazer ele de cabeça? Também tem. Sabe por quê? Porque o 25 é a mesma coisa que eu dizer 20 mais 5. Professor, eu não sei a tabuada do 25 para saber resolver. Beleza, eu também não conheço a tabuada do 25. Mas eu sei a tabuada do 5. E eu sei que ambos os dois aqui estão sendo multiplicados por 9. O exercício de cima está me falando isso. Certo? Então, posso dizer que 9 vezes 25 é igual a 9 vezes 20 mais 5. Eu só peguei o 25 e cortei em 2. Professor, por que o senhor está fazendo dessa maneira? Porque muita gente pergunta como é que eu faço conta de cabeça. É desse jeito aqui. E além disso, olha só que legal. Para quem assistiu minha aula de notação científica, lembra que a gente trabalhou as multiplicações com o número 10. E eu falava que toda multiplicação que termina com 0 no final, que tem um número multiplicando vezes o 0, ela sempre vai terminar com 0 no final. E nesse caso, o 9 ele vai multiplicar tanto 2 quanto 5. E depois eu vou somar os dois, é o que o meu exercício está pedindo. Então, olha só para você ver. 9 vezes 2, 9 vezes 2 eu sei na tabuada. 9 vezes 2 dá 18. Só que não é 2, é 20. Então eu acrescento o 0 do final. Ó. 9 vezes 20 é igual a 180. 9 vezes 5 eu também tenho na minha cabeça. Não sei, mas eu sei que eu conheço a tabuada. A tabuada do 9 vezes o 5 é igual a 45. Então, olha para vocês verem que sacada genial. Olha que sacada genial. 3 vezes 300 dividido por 4 é igual a 900 dividido por 4. O 900, ele é igual a 9 vezes o 100. Porque eu não quero armar essa conta aqui, que essa conta é chata de fazer. Mas 100 dividido por 4, eu sei, ó, 100 dividido por 4 dá 25. Sobrou 9 vezes o 25, que a gente passou aqui para baixo. 9 vezes 25 é a mesma coisa que 9 vezes o número 20 mais 9 vezes o número 5. É assim que a gente faz conta rápida em concurso. É assim que a gente aprende o macete da conta. Eu falei para vocês que eu ia ensinar vocês a fazer conta rápida. É assim que a gente aprende a fazer conta rápida. 9 vezes 20, eu não sei quanto que é.
Mas eu posso ignorar o 0 por enquanto e fazer 9 vezes 2, dá 18. Depois que eu fiz o 18, eu acrescento o 0 do 20. Por quê? Porque multiplicar qualquer valor por um número que termine em 0, o meu resultado final vai terminar em 0. Eu ignoro esse 0, faço o restante da conta e depois acrescento o 0 no final. Só que, além disso, eu preciso somar com 9 vezes 5. 9 vezes 5 eu tenho na tabuada, é 45. Somando os dois, eu tenho um total de 225 minutos. Ou seja, 3/4 do tempo é a mesma coisa que 225 minutos. Beleza? Então vamos lá para as alternativas e eu vou descobrir que eu não tenho a resposta. Professor, o senhor fez todas essas contas, me explicou, legal. E agora? A gente não converteu aqui em cima de horas para minuto? Agora a gente precisa fazer o inverso. A gente precisa pegar os minutos e transformar eles em hora. E tem duas maneiras de fazer. Tem a maneira dividindo, que é a mais difícil, e tem a maneira fácil, que às vezes ela é um pouquinho mais lenta, mas é muito eficaz de fazer. E eu gosto, particularmente, da maneira lenta, mesmo ela sendo um pouquinho mais demorada. O que a gente vai fazer para descobrir quantos minutos 220, quantas horas 225 são em minutos? Olha para vocês verem que fácil. Vou pegar 225 menos 60. Professor, por que 60? A gente não está no sistema hexadecimal para trabalhar quando a gente trabalha com tempo? Então, tem que subtrair 60. Esse 60, eu vou entender dele que ele significa 1 hora, tá? Então, toda vez que eu subtrair 60, significa que eu estou ganhando 1 hora com isso, beleza? Vamos lá. 5 menos 0 dá 5. O 2 não dá para tirar 6. Eu vou ter que emprestar. Ele vai se tornar 12. 12 menos 6 vai dar 6. 12 menos 6 dá 6. E esse 2 aqui que emprestou, ele se torna 1. Então, deu 165, tá? Emprestei aqui. Emprestei aqui, virou 1. E aqui vira 12. 12 menos 6, 6. Beleza. Esse número que sobrou, 165 minutos, ele é maior do que 60? É. Então, eu vou subtrair outra hora dele. Menos 60. Lembrando, toda vez que eu subtraio 60, significa 1 hora. Tá? Não pode esquecer disso. Toda vez que eu subtrair o 60, ele significa 1 hora. Beleza? Beleza. De novo, mesma coisa. 5 menos 0 dá 5. 6 menos o 6 dá 0. E 1 não tem subtraindo nada, só abaixo ele. 105. Professor, ainda está acima de 60. Eu vou subtrair outra hora. Menos 60 de novo. Lembrando que toda vez que eu subtrair 60, ele se torna 1 hora. Tá? Tá, beleza. 5 menos o 0 dá 5. 0 menos o 6, não dá. Eu vou ter que transformar ele em 10. 10 menos 6, 4. 45 minutos. Opa! Esse 45 ele é menor do que 60, então eu não preciso descontar outra hora. Beleza, professor. O senhor falou, mas e aí? Como é que eu vou fazer essa parte final da minha conta? Essa parte final da minha conta ela vem da seguinte maneira. Quantas horas eu usei no total para resolver? Eu usei 1, 2, 3 horas e 45 minutos. Essa é a resposta do meu exercício.
É isso que eu tenho que buscar nas alternativas. E ela está aqui, ó, letra C, 3 horas e 45 minutos. Ou seja, 3/4 de 5 horas são 3 horas e 45 minutos. Professor, tem outra maneira de fazer? Tem várias outras maneiras de fazer, mas essa é a maneira mais simples. Eu já tinha visto aqui no chat que a Cíntia já tinha mandado a resposta aqui, né? Cíntia, se quiser abrir o microfone para comentar o exercício, o que você achou dele? Achou fácil? Achou difícil? Então, inicialmente eu tinha achado meio difícil. Conforme você foi explicando, foi ficando mais fácil. E aí, naquela parte ali, depois que a gente achou os 225 minutos, eu estava meio que somando 60, 60. Aí estava demorando. Aí eu parei, falei, não, vou prestar atenção no que ele está falando. Quando você começou a subtrair, foi muito rápido. O tempo que eu estava usando, somando de 60 e 60 para ver se eu conseguia chegar no 225, estava demorando muito. A hora que você começou a subtrair, foi bem mais simples. Aí eu consegui chegar no resultado rapidinho. Então, assim, eu achei muito legal, principalmente essa parte aí no final da subtração, foi legal. E aquela parte ali também que você calculou o 9 vezes 100, ficou bem mais fácil do que você fazer a conta. 900 dividido por 4 ficou bem mais fácil. Eu achei bem legal. Para mim, dessa maneira, ficou bem mais rápido para resolver. Talvez eu até ia conseguir chegar nesse resultado, mas ia demorar muito mais. Como você falou, para mim foi bem mais rápido. Achei bem legal. A ideia é exatamente essa, para você que está acompanhando ao vivo e para o pessoal que depois for acompanhar na aula gravada. A ideia que eu quero trazer para vocês é justamente isso. A gente já passou do nível inicial das nossas aulas de só aprender o conteúdo. A gente agora já vai aprender o conteúdo aplicando macetes para facilitar a vida de vocês. Essa parte aqui de cima e essa parte aqui de baixo é exatamente como eu resolvi esse concurso, essa questão. Como assim, professor, você resolveu essa questão? Essa questão caiu na minha prova. Então, foi exatamente dessa maneira que eu resolvi. Por quê? Lógico, de uma maneira bem mais simples, eu não fiz essa parte aqui, eu já fui direto para a conta. Mas é porque eu já tenho essa facilidade de descobrir. É o que eu quero que vocês criem ao longo do tempo. A ideia de fazer a conta dessa maneira, da gente começar a enxergar as contas dessa maneira, se vocês entenderem isso daqui, se vocês começarem, além do entender, praticar e enxergar todas as contas dessa maneira, vocês vão ver que um mundo de possibilidades vai abrir para vocês. Porque vocês vão pegar uma conta gigantesca lá, que tem 30 números multiplicando em cima, 40 multiplicando embaixo, e vocês só vão vir cortando. Só vão vir cortando. Tem ainda um outro truque muito melhor para a gente poder resolver. Toda vez que a gente for trabalhar, todas as vezes que a gente for trabalhar com divisão de qualquer número dividido por 4, que termine com 2 zeros, olha a dica que eu vou dar, não é todo mundo que tem essa dica, então gravem para vocês. Qualquer número que termine com 2 zeros e eu for dividir por 4, é a mesma coisa que eu pegar tudo que está restando para cá, vezes o 25. Professor, como assim? Se for 100, por exemplo, é 1 vezes 25. 100 dividido por 4 dá 25. Pode fazer nas calculadoras. Se for 3, que daria 300, é 3 vezes 25. Lembrando, eu não estou dividindo mais nada. Eu só estou multiplicando por 25. 3 vezes 25 dá 75. 300 por 4 dá 75. Pode fazer nas calculadoras aí, que eu espero você fazer se vocês quiserem. Ah, professor, isso aí não vale para todos. E se for, por exemplo, 10? 1000 dividido por 4. 1000 dividido por 4 dá 10 vezes 25. 10 vezes 25 é 250. Pode fazer 1000 dividido por 4, que dá 250. Então, todas as vezes que vocês forem dividir qualquer número que termine com 2 zeros por 4, você simplesmente multiplica por 25. Ah, professor, legal, mas você deu o exemplo aí do 1000, né? E se forem 3 zeros, tem algum macete? Tem. Ao invés de você multiplicar por 25, você multiplica por 250. Se forem 4 zeros, você multiplica por 2.500.
Pode fazer os testes aí, pega uns números que tenha 4 zeros no final, divide por 4, depois tira os 4 zeros, pega o que restou e multiplica por 2.500, vai achar a mesma resposta. Por que eu estou ensinando isso para vocês? Porque na hora do concurso, é o que eu falo, aqui a gente quer aprender, a gente tem que errar, a gente tem que sofrer, a gente tem que ter o passo a passo. Lá no concurso, que é o objetivo de todo mundo que está aqui comigo, vocês querem passar e não só passar mais, porque passar não é mais o objetivo. O objetivo é classificar bem a partir de hoje. E a matemática, ela elimina muitos de vocês. Eu sei disso porque eu já fui eliminado de concurso quando eu não gostava tanto de português, por exemplo, por causa de português. Português também não é classificatório, ele é eliminatório. Mas eu amo matemática, eu nunca sofri com matemática. Mas eu sei que muitos de vocês sofrem. Então, esse tipo de ideia é um macete. Isso aqui vão te ensinar na escola? Não. Vão te ensinar numa faculdade? Também não. Vão te ensinar no cursinho? Dependendo do cursinho, o professor ensina assim. Mas se vocês aprenderem esse macete, vocês vão levar para o resto da vida de vocês e toda a questão que vocês tiverem que aplicar, se vocês lembrarem disso daqui, olha, cheguei na questão aqui, deu 1.800 dividido por 4. É só pegar o 18 vezes o 25 que vocês vão achar a resposta. Beleza? Dito isso, galera, vamos seguir em frente, vamos para os próximos exercícios aí. Eu vou salvar aqui, tá? Para mandar para todo mundo depois. O próximo que a gente vai fazer agora, vamos ver qual vai ser. Esse daqui. Esse daqui foi um exercício legal. Ele caiu na prova de escriturário de Taubaté, tá? Para quem fez, deve se lembrar bem dessa questão aqui. E ela é uma questão que, eu vou admitir para vocês, foi a questão que mais me tomou tempo no dia da prova. Por quê? Porque ela é confusa, tá? Inclusive, eu até comentei com o pessoal que fez a prova além de mim, que se fosse possível, eles poderiam até pedir o cancelamento dessa questão. Porque essa questão está mal escrita. Mas no final, a gente tem que pensá-la de uma maneira muito, muito, muito fora da casinha para a gente poder entender. Ela utiliza, aonde ela está mal escrita, é quando ela utiliza a palavra medidas, tá? Já vou até sublinhar aqui a palavra medidas para a gente. Porque todas as vezes que aparecer medidas, elas, infelizmente, essa questão está mal escrita e eu vou explicar para vocês o porquê, conforme a gente for lendo esse exercício, tá? Eu falei para vocês no exercício anterior que todas as vezes que aparece a mesma palavra na matemática, ela tem que significar a mesma coisa, tá? Então, se eu escutar alguma coisa é medida pelo tamanho do pé. Toda vez que eu escutar pé, eu preciso entender no meu exercício que naquele momento, tudo que tiver escrito pé é igual, tem o mesmo valor, tem o mesmo significado. Infelizmente, nesse exercício, eles utilizam a palavra medida várias vezes e ela acaba tendo 2 significados. E aí é onde pegou a maioria do pessoal. Mas conforme a gente for fazendo, eu vou explicar para vocês. O conceito que a gente vai utilizar aqui é um conceito que a gente já está estudando há algum tempo, que é o conceito do raciocínio lógico matemático, que a gente já falou várias vezes, que é a capacidade da gente de pensar e entender a matemática. Além disso, ele vai usar os decimais. E dessa vez não é os decimais da unidade decimal, são os decimais que são números abaixo do 1, ou melhor, números com vírgula, para ficar mais fácil de entender. Ela vai usar o conceito dos decimais, números com vírgula. E como é que ela vai funcionar? Ela chega para a gente e fala o seguinte. Para se produzir concreto, uma pessoa utiliza o seguinte traço. Uma medida de cimento, 2 de areia, 3 de pedra e 1 de água. 1 de cimento, 2 de areia,
3 de pedra e 1 de água. Se a medida utilizada for uma lata de 10 litros, que equivale a 0,10 metros cúbicos, notem que o exercício te diz que 10 litros valem essa medida em metros cúbicos. Quando a gente for estudar aquela tabelinha de novo, para transformar em metros quadrados e cúbicos, a gente vai ver se isso é verdade. Mas não é a hora da gente ver isso agora, tá? E a quantidade total de concreto a ser produzida é de 0,21 metros cúbicos, então a quantidade de latas de pedra necessárias é. Qual é o problema desse exercício? O problema desse exercício está nessa parte aqui, ó. Quando ele fala que a unidade de medida é uma lata de 10 litros. Porque vocês vão entender, conforme a gente for fazendo exercício, que essa unidade de medida ela deveria ter sido usada de uma maneira diferente, essa medida aqui. Porque, na verdade, quando a gente for trabalhar o exercício, o que a gente vai ver? Ele pergunta a quantidade de latas de pedra. O que a gente precisa entender desse exercício? Se eu fizer cimento uma vez, eu vou ter 10 litros de cimento, ou melhor, uma lata de 10 litros, né? Que é igual a 0,01 metros cúbicos. Porém, ele fez 0,21 metros cúbicos. Se eu tenho 0,1 e fui até o 0,21, significa que eu multipliquei ela por 21, tá? Significa que eu fiz 21 vezes esse processo do cimento para ter essa quantidade de cimento que eu tive ali. Ou seja, eu produzi 210 litros de cimento, tá? É interessante a gente entender isso. Só que olha só para vocês verem que doideira. Uma medida, ele fala que uma medida equivale a esse valor. Mas, na verdade, o que ele deveria escrever ali é que um traço desse cimento, porque ele utiliza o termo traço aqui em cima, equivale a essa lata. O que ele quer dizer para a gente? Ele não quer dizer que quando eu pegar uma medida de cimento aqui em cima, ele não está me dizendo que eu estou pegando 10 litros de cimento pó. Ele tá, inclusive, não é nem para produzir cimento, né? Ele especifica que é para produzir concreto. Vou até arrumar isso aqui para a gente não ter dúvida aqui. Ele fala que é para produzir concreto. E ele fala que é para produzir concreto. E ele fala que para produzir concreto, ele usa aquele traço ali como unidade padrão de medida. Só que olha que doideira. Ele chega para quando ele fala lá embaixo que uma medida equivale a uma lata de 10 litros, dá a entender que eu utilizo 10 litros de cimento em pó, 20 litros de areia, 30 litros de pedra e 10 litros de água. Se eu estou produzindo 210 litros, é só eu dividir 210 por 3, né, por 30, que eu vou achar a resposta. 210 dividido por 30 dá 7. Ou seja, é só eu chegar nas minhas alternativas aqui, todo lindo, faceiro, lépido e procurar o 7. Cadê o 7? Por que o 7 não aparece aqui? Pelo seguinte motivo. A gente precisa entender esse exercício de uma maneira um pouquinho diferente. Eu demorei bastante para resolver esse exercício. Mas depois que eu encontrei a lógica escondida por trás dele e este erro na escrita, eu consegui identificar e fazer o exercício. O que ele me fala é o seguinte, preste atenção. Ele me fala que eu utilizo um cimento, 2 areia, 3 pedra, 1 água. E tudo isso aqui junto
ele me gera um concreto. Porém, para ele gerar esse concreto, eu vou utilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 componentes. Ou seja, quando eu chego nesses 10 litros nessa lata, na verdade, eu estou usando 7 componentes para chegar nessa medida. Por isso que eu disse que essa palavra medida, ela não tem a mesma equivalência das outras, tá? Aqui deveria estar escrito traço de concreto. Se o traço de concreto for utilizado, for uma lata de 10 litros, por quê? Porque se eu juntar os 7 componentes que ele me fala, eu tenho um traço de concreto. E no caso, se eu juntar esses 7 componentes, eu tenho uma medida de uma lata de 10 litros, que equivalem a 0,01. Ou seja, eu tenho 7 componentes. Professor, por que que isso é importante para mim? Porque a conta que eu vou fazer, ela é o contrário. Eu vou ter que pegar esse 0,21 aqui, ó, que na verdade eu vou transformar ele em 210 litros. Por que 210, professor? Porque se 0,01 é 10, 0,021 é 10 litros vezes 21, que é igual a 210 litros. E aí eu vou pegar esse 210 litros e vou dividir ele por 7. Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu quero descobrir quantas vezes eu utilizei os 7 componentes para fazer minha massa. Quando eu for bater o concreto lá, eu vou misturar os componentes, vou misturar 7 componentes. Só que eu vou misturar os 7, ele vai me dar uma lata. Eu produzi 21 latas. Eu quero saber quantas vezes eu precisei juntar esses 7 componentes para produzir as 21 latas. Por isso que eu vou dividir. Eu vou encontrar ela como 30. Estão conseguindo acompanhar mais ou menos? Ou seja, eu misturei elas 30 vezes, tá? E agora eu preciso saber isso na quantidade de pedras. Porque a quantidade de pedras eu tenho 3. Eu tenho 3 pedras. Só que eu tenho todos os componentes misturados nela. Esse exercício ele é bem complexozinho de fazer. Eu preciso que vocês prestem atenção. Vou até pedir para a Cíntia abrir o microfone para ver se ela está com dúvida até o momento. Como é que tá, Cíntia? Não, tô conseguindo entender. Tá tranquila, né? Você vê, sabe? Sim. O que acontece? A partir de agora, o que a gente precisa fazer é tentar enxergar o que o exercício quer que a gente ache. Ele quer que a gente ache a quantidade de latas de pedra que ele usou. Ele vai usar, para cada vez que eu for bater esse concreto, ele vai pedir 3 latas de pedra para a gente usar. Deixa eu só me ver onde eu só voltar aqui para me concentrar no problema onde eu perdi só um minutinho, gente, desculpa. E aí o que acontece? Quando a gente chega nessa parte do exercício, a gente encontrou então que ele misturou 30 vezes os 7 componentes para poder chegar na resposta, tá? E aí a gente precisa tentar entender. Isso vai me ajudar a resolver o exercício? Então eu posso dizer que eu vou dividir por 3 para descobrir a quantidade de pedras e vou achar 10 latas? Também não. Por quê? Porque o exercício ele falha para a gente na hora de explicar o que ele quer que a gente encontre no real. Como ele não deixa explícito para a gente quanto que cada lata de areia, cada lata de pedra, ela entra no componente, a gente fica sem saber como é que a gente vai achar esse resultado. E aí a gente precisa pensar um pouquinho de novo fora da casinha. Eu consegui achar uma lógica no exercício, eu consegui pensar que eu tenho os 210 litros, eu consegui achar que eu tenho 7 componentes, mas como que eu vou achar quantas latas de pedra eu vou usar? E olha só que legal. Eu tenho, na verdade, 30 partes de cada componente dessas utilizadas. Só que, para cada... Eu tenho 30 latas que eu fiz, na verdade, desses componentes. Gente, eu peço desculpa, é que hoje eu tive um dia... Até peço desculpa para a Cíntia que está ao vivo comigo. Eu tive um dia um pouquinho cheio. Acho que eu fiquei um pouquinho perdido. Vou buscar uma água e já retorno. Cíntia, desculpa, tá? Tá joia, sem problemas.
Cíntia, desculpa, eu voltei. Eu realmente... Nossa, meu cérebro deu uma leve desligada aqui. Acho que é tanta coisa falando que às vezes a gente peça até Não tem desculpa de problema novo. não, professor. Pode ficar tranquilo. Às vezes dá uma travada na cabeça. Só um minutinho. Deixa eu voltar um pouquinho, porque deu uma... Nossa, deu um negocinho. Não sei se é o calor, se é o dia que foi meio cheio mesmo. Tá, voltando. Desculpa, vamos recapitular. Depois eu edito isso daqui para quando eu for mandar para vocês. Quando eu cheguei nessa parte aqui, ó, vamos recapitular o exercício. Eu peço de novo, já peço desculpas adiantado. Deu uma leve desligada na cabeça aqui. A gente descobriu que eu tenho 30 pedaços, 30 vezes a gente misturou esses componentes. Só que, olha só para vocês verem que legal. Cada parte da pedra, eu tenho 3 partes de pedra. Ou seja, dessas 30 vezes que eu fiz a mistura, eu utilizei 3 vezes a quantidade de pedras. Ou seja, eu utilizei 90 litros de pedra. Por quê? Porque ele quer que eu entenda do exercício que eu tenho, a cada 3 partes de pedra, eu tenho 10 litros de pedra sendo utilizado. Então, eu vou ter 90 litros de pedra sendo utilizados. E ele quer saber a quantidade de latas. Se eu utilizei 90 litros, eu divido por 9, o que me dá um total de 10 latas de pedra. Tá? 10 latas não, perdão. Eu divido por 10, que é o total de litros, e eu vou ter 9 latas de pedra. Vou recapitular o exercício agora, desde o começo, porque ficou confuso. Peço perdão de novo, porque, não sei, me deu uma leve desligada na cabeça. Vou recapitular o exercício. Para produzir concreto, uma pessoa utiliza o seguinte traço: uma medida de cimento, 2 de areia, 3 de pedra e 1 de água. Ele utiliza 7 componentes para produzir esse cimento. Tá? Ele utiliza 7 componentes para produzir esse concreto. E ele me diz que a medida usada é uma lata de 10 litros e equivale a 0,01 metros cúbicos. E a quantidade total de concreto produzido foi 0,21 metros cúbicos. O que o exercício quer falar para a gente onde que ele foi mal escrito? Ele foi mal escrito porque ele poderia ter explicado para a gente que a medida da lata, ela equivale, quando você juntar os componentes no final, eu vou ter 10 litros de concreto. E a lata em si, ela tem 10 litros de capacidade. Então, eu vou considerar que cada vez que eu usar uma lata, cada vez que eu utilizar uma lata, eu utilizei 10 litros daquele material. E que depois de misturar tudo, eu tenho 10 litros de concreto. Então, se eu misturar 10 litros de cimento, uma lata de 10 litros de cimento, 2 latas de areia, 3 de pedra e 1 de água, eu tenho 7 componentes. Eu tenho 7 componentes utilizados. E o concreto que ele pediu para eu calcular é o concreto de 0,21. Ele me pede para calcular 0,21 metros cúbicos, o que dá um total de 210 litros. Dividido pelos 7 componentes que eu tenho, eu descobri que eu tive que bater essa massa, eu tive que bater esse concreto 30 vezes. Eu produzi 30 unidades de componentes para poder utilizar, fazer esses 210 metros cúbicos. E como eu tenho 3 partes de areia, significa que para cada vez que eu bati os componentes, eu utilizei 3 latas de areia, 3 latas de pedra, perdão, não é areia, é pedra. Utilizei 3 latas de pedra. Se eu bati ela 30 vezes, então eu dei um total de 90 latas, ou 90 litros. Né? No total de 90 litros, 90 partes que eu usei de pedra. Dividido por 10, que é a quantidade de litros em pedra de cada lata, eu descubro que eu tenho 9 latas de pedra utilizadas. Eu nem vou perguntar se ficou muito confuso, sim, porque eu sei que ficou, peço desculpa de novo. Mas qual é a dúvida que você tem para ver se eu preciso explicar de novo? Se é que você teve dúvida, se esse finalzinho eu sei que ficou meio confuso. Ficou alguma dúvida? Você conseguiu entender? Foi um exercício mais complexo? Eu também dei uma leve desligada, peço desculpa de novo. Acho que o calor me deu uma derrubada agora. Foi aquilo que você falou, né? O macete de somar ali os 7 componentes. Eu acho que realmente faltou um pouquinho de informação nessa questão para a gente chegar. Talvez seja uma questão que eu erraria por ter que chegar nessa. Mas depois, fazendo assim, eu consegui ali os cálculos, sim, nivelar. A minha pergunta é,
isso que você fez com a areia, com a pedra, eu vou fazer com a areia também? Na verdade, você pode fazer com qualquer outro componente. Por exemplo, se eu fosse trabalhar com cimento, eu diria que eu tenho 30 dividido por 10, 3 latas de cimento. Se eu for trabalhar com areia, é 30 vezes 2, que dá 60, dividido por 10, 6 latas de areia. E por aí vai, entendeu? Você pode usar com todos os números que estão aqui. Água é 30 vezes 1, que é 30, dividido por 10, 3 latas de água. A ideia é o quê? Como ele pediu a de pedra, que aqui tinha maior quantidade, você primeiro descobrir quantos litros de pedra ele usa. Como é que eu vou descobrir isso? Dividindo o total de litros pela quantidade de componentes que eu tenho. Ou seja, eu utilizei 30 vezes a quantidade de litros que cada componente me tem. E quando que eu vou usar a pedra, no caso, eu utilizei ela 3 vezes. Ou seja, para cada uma dessas 30 vezes, eu joguei 3 vezes pedra. E 3 vezes o 30, eu tenho um total de 90 litros do componente pedra. Se fosse o componente cimento, era 30 vezes 1. Se fosse o componente areia, era 30 vezes 2. Se fosse o componente água, era 30 vezes 1, baseado no número da quantidade de componentes de cada um. Ficou mais claro para entender o exercício? Sim, ficou claro agora para mim. Eu acredito que eu vou tentar, pelo menos, editar essa parte para não ficar tão confuso para quem estiver assistindo a aula. Mas se não conseguir editar também, eu vou mandar do jeito que tá, porque às vezes a gente também tem que ser humano e entender que a gente erra, e eu realmente dei uma leve desligada aqui, eu não sei o que aconteceu. Vamos para o próximo exercício que eu separei para a gente, que é o último de hoje, que está aqui. Esse daqui eu acho legal, mas ao mesmo tempo que a gente estiver fazendo ele, eu vou ver se der tempo da gente chegar até 9 horas. Eu vou tentar trazer um outro exercício de maneira que é bem legalzinho de fazer. Eu vou trazer uma explicação breve aqui, só para a gente poder pensar. Mas ele é o seguinte, ele fala para a gente que a Andrea, ela colheu ao todo 100 laranjas e vai distribuir elas, vai dividir elas. Olha só para vocês verem, eu sempre falo para vocês que a gente precisa escutar o que a matemática quer falar com a gente. Ele usou o termo distribuir. No caso, distribuí-las, né, que é o termo que ele coloca ali. Quando eu falo distribuir, eu estou dividindo. Tá? Se ela vai distribuir, ela está dividindo as laranjas. Como que ela vai dividir? Ela vai dividir para um total de 3 pessoas. Sendo que uma delas receberá a quinta parte do total de laranjas colhidas. Interessante, gravem o que está escrito aqui. Quinta parte do total de laranjas colhidas. A segunda pessoa, a outra, receberá a quarta parte do total das laranjas colhidas. E a última vai ficar com o que restou. Sendo assim, o número de laranjas que a última pessoa receberá é... Para a gente deixar claro, isso aqui é um conceito de fração, tá? Ele envolve fração e também raciocínio lógico matemático. De novo, o velho raciocínio lógico matemático que já está presente em quase todas as contas, porque ele quer a nossa interpretação para o exercício, né? Beleza, quase nunca vai fugir o nosso raciocínio daqui. Professor, não é tão difícil de entender o exercício, né? O exercício é bem fácil e tal. Eu acho que eu consigo fazer de cabeça. O que eu vou fazer? Ela tem 100, a primeira pessoa recebeu a quinta parte. E o que é quinta parte? Vamos lá. Quando a gente escuta o termo parte acompanhado de um número ordinal, que é um número ordinal, um número que determina ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, quarto. Significa que eu peguei alguma coisa, dividi pelo qual esse ordinal me representa
e peguei uma parte dele, tá? Por exemplo, ele fala aqui pra gente a quinta parte. Quinta, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, é o 5. Ou seja, ele pegou o meu total, dividiu por 100 e escolheu 1. Quando eu dividiu por 100 não, dividiu por 5 e escolheu 1. Quando eu divido por uma quantidade e pego uma outra, eu trabalho com fração. Ou seja, quando eu falar em... E agora vocês têm que decorar isso, porque toda vez que vocês lerem quinta parte, vocês vão pensar nisso. Quinta parte é igual a 1/5. Já seguindo a lógica, embaixo ele fala de quarta parte. Então, se é quarta, primeiro, segundo, terceiro, quarto, eu tenho 1 dividido por 4. Beleza. Então, eu sei que ele vai dar a quinta parte para a pessoa 1, a quarta parte para a pessoa 2 e o restante para a pessoa 3, num total de 100. Ou seja, o que eu preciso entender? Quando eu falei para vocês de alguns exercícios atrás, o primeiro que a gente fez, se eu não me engano, foi do vergalhão, eu falei que sempre desenhar ele é melhor, né? Sempre que a gente desenhar, fica mais fácil da gente entender o que o exercício está propondo para a gente. Nesse caso, não tem muito desenho, não. Nesse caso, a gente tem que ir partir direto para a parte do entendimento do exercício. Mas tem como a gente dar nome para as coisas para a gente não se confundir. Eu falar, a primeira pessoa ganhou tanto, a segunda pessoa ganhou tanto e a última ganhou tanto, eu vou ter que usar o termo PP, primeira pessoa, SP, segunda pessoa, UP, última pessoa. Vou dar nome para elas. Eu vou chamar a primeira pessoa, sei lá, de Carlos. Vou dar o nome de C para ela. Vou chamar a segunda pessoa, sei lá, de Beatriz. Vou dar a letra B para ela. E a terceira pessoa eu vou chamar de Ana. E vou dar a letra A para ela. Ou seja, A mais B mais C é igual a 100. Beleza? A mais B mais C é igual a 100. E agora tem uma parada muito legal nesse exercício. Por que ela tem uma parada muito legal? Tem muitos exercícios que ele fala pra gente assim. Vocês vão ver muito isso falando de exercício de viajante. Um viajante andando pela estrada, estava andando pela estradinha aqui, seguindo seu caminho. Aí ele andou, no primeiro dia, 1/4 do caminho. No segundo dia, ele andou metade do caminho. No terceiro dia, ele andou metade do que faltava. Ué, peraí, professor. Se aqui ele chegou na metade do caminho e na terceira parte ele andou metade, acabou metade, com metade dá o inteiro. Não, aqui era metade do que faltava. Ou seja, quando eu for fazer meu cálculo, eu preciso calcular aqui com o valor total, que é o que o exercício fala, aqui com o valor total, que o exercício fala, e esse restante aqui eu preciso utilizar metade dessa distância, porque é o que faltava. Mas não é o que esse exercício nos propõe. Eu estou dando um exemplo de que cai muito esse concurso, mas não é o que esse exercício nos propõe. O que esse exercício nos fala é o seguinte: vamos imaginar que essa linha aqui, ó, são 100 laranjas. E a pessoa A, ela recebeu a quinta parte dessas 100 laranjas. Ela recebeu o equivalente a esta parte aqui. A segunda pessoa, imagina que isso aqui foi dividido em 4 partes. Imagina que essa linha representa uma divisão em 4 partes iguais. Essa pessoa, ela não recebeu só isso daqui. Ela recebeu tudo isso daqui. Porque ela recebeu mais do que a primeira. Se a primeira... Professor, peraí, o senhor está falando bobeira. Se a primeira recebeu a quinta e a segunda recebeu a quarta, o 5 é maior do que o 4, então essa aqui recebeu mais. Não. A quinta parte, numa divisão, sempre que o número de baixo, sempre que o número estiver embaixo na fração, estiver no denominador,
O maior número indica o menor resultado. Dividir por 5 significa ter um resultado menor do que dividir por 4. Será que eu estou falando a verdade? Vamos pensar na multiplicação dos dois. 5 vezes 4 dá 20. Se eu dividir 20 por 5, dá 4. Se eu dividir 20 por 4, dá 5. Vocês notaram que se eu dividir por 4, que é o menor número, dá 5, que é o maior número? Então, sempre que eu dividir por um número maior, meu resultado vai ser menor. Ou seja, a primeira pessoa ela vai receber a parte em azul, a segunda pessoa vai receber a parte em roxo. Só que a terceira pessoa ela vai receber todo o restante. Para eu saber todo o restante que essa terceira pessoa vai receber, eu preciso somar os dois. Ó. No final, a terceira pessoa vai receber este pedaço que está em verde. Viram como até nesse exercício aqui dá para a gente desenhar? A primeira pessoa ela vai receber 1/5. A segunda pessoa vai receber 1/4. E a terceira pessoa vai receber o restante. Vamos chamar de resto. Mas, notem que esse 1/4, ele não é da quantidade que faltava. Ele é do total, porque o exercício fala que a quinta parte, ela é do total. E esse exercício fala que a quarta parte também é do total. Ou seja, ela não trabalha com a questão da gente utilizar o que sobra. O que sobra só vai para a terceira pessoa. Então, olha só para vocês verem como é que vai ficar a nossa conta ali embaixo. Ela vai ficar da seguinte maneira. 100 vezes 1/4. Isso daqui, 100 vezes 1/5, perdão. Esse daqui é o valor da pessoa A, tá, Ana? Mais 100 vezes 1/4, que é o valor da pessoa B, que é o valor do Bruno, mais o C, que é o Carlos, é igual a 100. Professor, não consegui entender. A primeira pessoa, ela ganha 100 vezes 1/5. Está escrito no exercício. A segunda pessoa, ela ganha 100 vezes 1/4. A quarta parte. Também está escrito no exercício. A terceira pessoa ganha o restante. Só que se eu somar a quantidade da primeira com a quantidade da segunda e a quantidade da terceira, eu tenho 100, porque o exercício me fala que o total é 100. Como é que eu calculo isso daqui? 100 vezes 1/5 é a mesma coisa que 100 dividido por 5. 100 vezes 1/4 é a mesma coisa que 100 dividido por 4. E a gente já descobriu quanto que é 100 dividido por 4 no exercício anterior. Lembram disso? O C eu quero descobrir é igual a 100. 100 dividido por 5 é igual a 20. 100 dividido por 4 é igual a 25. Notem o que eu falei, ó. Dividir por 5 deu um resultado menor do que dividir por 4. Sempre que no meu denominador o número for maior do que o outro denominador, o que tiver o menor significa que vai dar o maior resultado. E o que tiver o maior vai dar o menor resultado. Então, a primeira pessoa, ela ganhou 20. A segunda pessoa ganhou 25. E a terceira pessoa, eu não sei, eu preciso descobrir quanto que essa terceira pessoa vai ganhar. Eu vou descobrir agora. Por quê? Porque agora eu tenho uma equaçãozinha básica do primeiro grau, ó. 20 mais 25 igual a 100. 20 mais 25 é igual a 45. Mais C igual a 100. C é igual a 100 menos 45, que é igual a 55. A Cintia já tinha feito, já mandou aqui no chat pra gente.
Não sei se vocês conseguem ver o chat, mas se não conseguirem, eu já estou falando que ela já tinha acertado. E sim, a resposta é a letra D. A terceira pessoa receberá 55 laranjas. Exercício simples, exercício fácil, exercício rápido. Cíntia, pelo jeito você não teve dificuldade nesse aqui, né? Esse aqui foi bem tranquilo, né? Então, professor, realmente esse eu achei mais fácil. Mas eu confesso que no início, né, antes de começar as aulas, eu sempre tive muita dificuldade em matemática. Então, para mim, né, além de rever os conteúdos, tá, eu estou percebendo que cada vez o meu raciocínio está ficando mais rápido. Porque se fosse, digamos assim, algum tempo atrás e tivesse um exercício desse, provavelmente eu não conseguiria chegar, talvez até conseguiria chegar em alguma coisa, mas não tão rápido. Então, eu achei esse um pouco mais fácil, mas eu estou sentindo que o meu raciocínio está ficando mais rápido também. O objetivo do curso é exatamente isso, é vocês conseguirem ter esse raciocínio mais rápido, mais prático, mais lógico. Como a gente já tem um tempinho de aula, eu vou tentar trazer para a gente agora um pouquinho da ideia do exercício anterior que eu falei, que a gente tinha às vezes que calcular um pedaço do pedaço. Vou ver se eu encontro algum exercício aqui sobre isso. Só um minutinho para a gente poder... Algum exercício pronto já sobre isso, porque dos que eu fiz, dos concursos que eu tenho na mão, não tem nenhum. Mas eu sei que eu encontro rapidinho. Exercícios, frações... Achei um exercício aqui um pouquinho legal para a gente fazer. Esse exercício ele é legal porque ele entrega um pouco para a gente do que a gente estudava de frações equivalentes, que a gente estudou um pouquinho atrás. E além disso, eu tinha até pesquisado exercício sobre daqueles que eu te falei da gente utilizar a parte faltante, mas ele é um exercício que eu vou trazer semana que vem, eu vou trazer um bem elaborado para a gente fazer. Para a gente finalizar a aula de hoje, esse aqui é bem legal porque ele traz um conceito que a gente já viu, mas que a gente ainda não aprofundou tanto, que é a questões das frações equivalentes. Ele fala para a gente determinar os termos de uma fração equivalente a, inclusive esse A está escrito errado, 7 elevado a 7 sobre 11, cujo numerador é 42. Quando ele fala fração equivalente, a gente tem que lembrar da que a gente fez algumas semanas atrás, tá? E o que a gente fez algumas semanas atrás? A gente viu que a fração equivalente, elas são frações de mesmo valor. E para eu descobrir se uma fração é equivalente a outra, o jeito que eu faço isso é como? Multiplicando numerador e denominador pelo mesmo valor. Professor, legal, mas o que é numerador e o que é denominador? Observemos a seguinte fração, 7 sobre 11, que é o que o próprio exercício nos dá. Ela é composta, toda fração é composta por três coisinhas. Ela é composta pelo termo de cima, ela é composta pela linha de divisão, isso aqui eu já vou até deixar escrito, ó. Linha de
divisão e, além disso, ela é composta pelo termo de baixo. Esse termo de baixo, ele é chamado de denominador. Para quem está estudando português, sabe que a palavra denominador, ela vem do verbo denominar, que significa dar nome a alguma coisa. Então, quando eu tenho denominador, por que ele tem esse nome? Porque essa fração eu chamo ela de 7/11. Se fosse um 5 ali embaixo, eu chamaria de 7/5. Se fosse um 2, seria 7/2. Se fosse um 3, seria 7/3. Vocês notaram que o nome sempre muda baseado no número que está embaixo? Por isso que o nome do número de baixo é denominador, porque é o que dá nome à fração. Enquanto isso, o termo de cima ele se chama numerador. Mas por que o nome é numerador, professor? Porque ele indica em quantas partes eu estou pegando a minha divisão. No caso 7, ele indica que eu dividi em alguma quantidade de partes e peguei 7 delas. Eu dei número a essa quantidade de partes. Por isso que o meu nome é numerador. Então agora está explicado por que o de cima é numerador, por que o de baixo é denominador. Ninguém mais pode errar. E se eu estou falando de frações equivalentes, que são frações de mesmo valor, eu estou falando de multiplicar e dividir, ou dividir, em cima e embaixo pelo mesmo valor. E ele me fala o quê? Que ele quer encontrar uma fração equivalente. Então, ele dá para a gente 7/11. Ele quer uma fração que seja igual e que em cima seja 42, porque ele fala que o numerador dessa nova fração, ela é 42. Como é que eu vou fazer isso, professor? Muito simples. 42 dividido por 7. Por que dividido? Porque eu tenho que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor. Se eu já encontrei o valor de cima igualado a esse aqui, eu pego esse, divido por 7. Eu vou ter 6. 11 vezes 6, 66. Se eu fizer 7 vezes 6, dá 42, beleza. 11 vezes 6 dá 66, beleza. Eu tenho fração equivalente, porque eu multipliquei em cima e embaixo por 6. Como é que eu descobri que eu tenho que multiplicar por 6, professor? Eu pego 42, divido por 7, e pego o resultado e faço vezes o de baixo, é assim que eu encontro. Desse jeito, eu descobri que eu multipliquei em cima por 6, e depois eu multipliquei embaixo por 6. Elas são frações equivalentes. Mas o que o exercício me pede é a soma desses termos. Então, eu tenho 42 mais 66. É um exercício bem simples, bem básico, bem rápido. 108 seria o meu valor. Qual é a chance, professor, de cair um exercício desse na prova lá do concurso? É zero, né? Não, de jeito nenhum. Esse tipo de exercício, ele é simples, tá? Mas quando vocês estiverem resolvendo, ele vai ter 42 como opção, vai ter 18, que é a soma desses dois como opção, vai ter 66 como opção, vai ter 7 mais 6 como opção, e mais, quase ninguém consegue lembrar que numerador é o número de cima. E mesmo que lembre, não consegue lembrar o que é fração equivalente. Então, vocês já estão dando esse passo à frente, vocês já estão sabendo esse passo à frente. Por isso que eu trouxe esse exercício um pouquinho mais simples, um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais prático. Semana que vem a gente traz novos exercícios, principalmente focados nesse que eu falei da estrada dividida. Vocês vão entender o que eu estou falando, é um exercício que, diferente do da laranja, ele envolve você fracionar a parte que estava restando também. Quando a gente fizer, vocês vão entender melhor. Cíntia, tem mais alguma dúvida? Não, professor, tá tudo certinho. Consegui entender.
Então, peço de novo desculpas a todo mundo, a você que assistiu a aula ao vivo e a todo mundo que for assistir a aula depois, porque eu dei uma engasgada naquele exercício lá, simplesmente eu parei eu não conseguia pensar mais, meu cérebro deu uma desligada. Às vezes acontece, o calor em Taubaté tá insuportável, a gente tá numa semana muito corrida, eu também trabalho em escola, enfim, mas não é desculpa, peço perdão a todo mundo que acompanhou a aula, espero que tenham aprendido alguma coisa, como eu sinto que vocês estão aprendendo a cada aula que eu tenho com vocês, escuto muito feedback positivo sobre sobre o estudo que a gente está fazendo, e tenho cada vez mais certeza que vocês vão muito melhores do que vocês já estão indo nos concursos. Até semana que vem, então, Cíntia, para quem for me acompanhar também pelas aulas gravadas até semana que vem. E é isso, gente. Até mais. Obrigado, viu?